Pessoal, vocês me ouvem? Ouvem bem? A ideia hoje é a gente fazer uma espécie de flashback de túnel do tempo. O que me surpreende, vocês querem ouvir alguém do século passado, 50, meio século para trás. Isso me acho interessante, curioso. Mas eu volto sobre isso no final. Então, eu estou meio cansado. Vocês deem uma diferença, um desconto, que essa semana está sendo uma guerra civil interna contra o inimigo de proporções miseráveis, mas bastante poderoso. Então, a ideia hoje é fazer um resgate, um flashback de pelo menos uma ideia chave, que é 1968. Eu vou relatar 68. A esquerda estava à altura de 68. Existia uma esquerda à altura daquele fenômeno, que foi a maior revolta estudantil da história do país. A revolta estudantil operária, 68. Então, a gente vai girar em torno disso. Qual era uma dificuldade minha, inicial? Eu tinha que transmitir para vocês um pouco do espírito de época. Ou seja, que juventude havia naquele momento, que eu era militante estudantil na UNB, Centro Acadêmico da Medicina e da FEUP, etc. Que clima havia naquela juventude, para que lado aquela juventude girava, qual era o sentimento, qual era o feeling, qual era a aposta, o que se vivia nas ruas. Então, para transmitir isso, porque isso é essencial, eu pensei em trazer um vídeo de 7 minutos, que ele é um retrato. Esse vídeo é de setembro de 67, a nossa discussão, ou de 68. A nossa discussão ela tem que ser curta, porque o tempo de vocês é curto, mas ela vai se centrar no ano-chave de 68, quando o movimento estudantil eclodiu nas ruas do país, e a UNB era uma das universidades mais turbulentas do país, curiosamente. E coincidiu de eu estar aqui, entrando no vestibular de medicina. Então, para expressar um pouco disso, de uma forma subjetiva, de uma forma muito sensível, então nós pegamos um vídeo esse vídeo foi proibido na Rede Globo. A Rede Globo filmou, na época, que era o Festival Internacional da Canção, no Maracanãzinho. Foi filmado, depois eles deram fim ao vídeo, pelo poder explosivo que esse vídeo tem. O que eu trago é o áudio que corresponde ao vídeo. Então tenham paciência, quase todo preto. Mas o que é que ele mostra? Ele mostra que era um concurso de canções, tinha Sabiá, do Antônio Carlos Jobim, e tinha a música do Vandré. Um detalhe que confundiu o júri para fazer a escolha da música que ia ganhar o Festival Internacional da Canção, 68, o que confundiu o júri foi um revólver na cabeça, porque a polícia chegou antes de começar o júri e avisou: esta música não pode ganhar. Põe Sabiá, põe Papagaio, mas essa música não ganha. Por quê? Essa é a grande questão. E o júri ficou confuso, um júri de bundões, naturalmente, ia perder emprego, etc. Então, o júri se confunde e não vai dar o prêmio à música. Só que o detalhe é que essa música já tinha ganhado o país inteiro. Era cantada, eu estava lá, claro, estava na UNB em 68. O país inteiro, nas ruas, tapume de obra, construção, diabo, só se cantava a música do Vandré. E era de toda a obra popular da época a música mais consciente de todas. Porque dizia que quem sabe vai fazer a obra, não vai esperar. E dizia que os soldados, de arma na mão e sem rumo, sem razão, só defende a pátria, mas não tem razão. Então, era uma música de combate. Claramente era uma música de longe mais consciente, era uma marselhesa da juventude brasileira. Eu lhes garanto, todo mundo sabia de cor, e qualquer pretexto era motivo para todo mundo levantar a mão e cantar essa música. Como ela entrou no festival, e a polícia avisou que ela não pode ganhar, põe Sabiá, puseram Sabiá. Pois bem, o que o vídeo mostra, na verdade é um áudio com algumas imagens, é a reação do público, companheiros. Então aí vocês têm que captar como se move. O Maracanãzinho estava cheio, abarrotado de gente. Milhares e milhares e milhares. Rio de Janeiro,
Aí, o que vocês têm que acompanhar é assim: primeiro, quando o público exige que seja essa música campeã, o Vandré fica sem jeito, porque tipo, tá Chico Buarque. Tá? Então, o André começa a dialogar com o público, ele começa a argumentar com o público. Aí vocês acompanham, vai exigir um silêncio absoluto que não tem aqui, enfim. Acompanha a reação do público, quando ele reclama, o público vai mais à esquerda. Aí ele argumenta, o público mais à esquerda. Ele argumenta mais à esquerda, não tem diálogo. Querem, reivindicam acima da vontade dele, cantar a música mais consciente de 68. E finalmente ele fica sem jeito e começa a cantarolar a primeira nota musical do violão. É comovedor. Ele só faz treco. A unanimidade que o auditório estava desorganizado, caótico, gritando, não tinha coxinha, era unanimidade pela esquerda, mas estava caótico. Na hora que ele tecla o primeiro acorde da música, pensa, acompanha, e aí o povo levanta, e aí silencia, e vai prevalecer a música. É das coisas mais comoventes que eu já vi naquele tempo. Isso vai ocorrer exatamente em setembro, que é quando a repressão, a ditadura vai dizer: não dá mais. Não dá mais, porque não adianta. Tinha tido a greve de julho. A greve de julho de 68 foi um marco para a repressão desfechar contra todos nós. E finalmente veio a invasão do Elibense em agosto, e aí a repressão em Biúna, em outubro, e finalmente o AI-5 em dezembro. Eu vou precisar passar esse áudio para ver se passa um pouquinho do que é uma juventude, um momento de efervescência política no marco de uma ditadura consolidando-se. Ou seja, mais audácia ainda, que a esquerda costuma analisar, que tipo, a direção era a direção. Não tinha direção. Não tinha direção. A direção não estava à altura, que é o debate que nós vamos fazer no final. Eu também vou precisar uns minutos, 5 minutos, para fazer um resumo de 68, para quem não lembrar completamente. E foi um ano realmente fez uma diferença e que traz elementos, que o meu tema aqui hoje é esse, elementos para uma pequena reflexão estratégica sobre o movimento estudantil de ontem em relação a hoje. Então vejam, se vocês conseguirem fazer silêncio, lembrem do que eu expliquei, de que nós estamos no auge do momento do Festival Internacional da Canção, vai ter que escolher a melhor e o júri vai girar para Sabiá. Não é que Sabiá é ruim, mas o momento não era para Sabiá.
caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tem uma música do Bob Dylan. Não sei se vai dar. A música do Bob Dylan também é absolutamente pop na época. How many roads must a man walk down before he comes his end? How many seas must the wild
my friend. It's the we and the end. The answer is the we and the Isso era absolutamente pouco. Chegou até vocês alguma coisa daquele tempo? Um feeling? Algum sentimento, alguma coisa? A ideia, eu queria abrir, primeiro comemorando a presença de vocês, para mim me encanta fundo da alma. Segundo, homenageando os 51 anos da greve da Cobrasma, 68. É a maior fábrica de Osasco, a maior fábrica da cidade de Osasco, São Paulo. E daqui a poucos dias completam 51 anos de uma greve espetacular, absurdamente espetacular, no marco do ano de 68. Gente, é importante comemorar e é importante no final nós tentarmos tirar algumas conclusões estratégicas do fato de que o ano de 68 ele não foi nem no Brasil, também na França, ele não foi só estudantil. O relato oficial é esse, mas não foi. E essa greve é o marco que faz a diferença, mas eu vou procurar refletir mais sobre isso no final. É preciso estabelecer um marco de época, situar um pouco a época, e o roteiro vai ser mais ou menos esse. Eu vou tentar situar a época e depois levantar a questão se a esquerda da época, a qual eu integrei, claro, se ela esteve à altura da tarefa que se colocava naquele momento da maior revolta estudantil do país. Aí eu vou tomar a liberdade de fazer uma narrativa da minha modestíssima presença naquele super mega evento histórico, no caso em Brasília. Vou fazer um relato do meu ativismo de 68 a 70, quando veio a prisão, e voltar a discutir essa questão da esquerda. Para nós é essencial. O marco de época é mais ou menos o seguinte: o que é que o Brasil vivia? Vivia 68, claro. 68 vivia a consolidação da ditadura. A ditadura estava apertando o cerco, cada dia mais repressiva, mais brutal, e nesses 4 anos ela fez um trabalho sujo no campo e nos sindicatos e nas fábricas, e a repressão contra a classe operária camponesa foi muito intensa, permanente, brutal e letal, muita tortura. O que eu passei de tortura não existe em relação ao que a classe operária, a juventude operária camponesa sofreu. Então, esse era o marco, ao mesmo tempo que a dinâmica era de fechamento da ditadura, que vai fechar de vez em dezembro de 68, com as 5, havia uma abertura mundial impressionante, colossal, épica. Abria-se um ciclo de atualização da Revolução Proletária. Entendem isso, né? Começava naquele ano de 68, não que eu tivesse a consciência, óbvio, mas começava naquele momento do ano de 68 um ciclo internacional de revoluções, de múltiplas revoluções, que transformavam aquilo que é uma discussão teórica entre nós num fato. É um fato. Acabou de haver uma revolução no continente latino-americano. É um fato. China, velho. China. Sempre foi
maltratada por todas as potências. Acaba de explodir uma revolução na China. O Estado operário em formação na China. Então, tipo, nossa imaginação não tinha limite, não porque é assim que tem que ser, mas porque o mundo não tinha limites para a imaginação. Em 1970, que era o pico do ano de chumbo no Brasil, tinha uma Assembleia Soviética em Bogotá, em La Paz. Pensa, La Paz, você vai lá visitar, Cusco, etc. Pois é, tinha a Assembleia Soviética dos Mineiros em plena Revolução Boliviana em 1970, que aqui a gente estava marcando a prisão. Então o mundo não cessava de trazer surpresas o tempo todo. Não tinha... Essa música do Bob Dylan era outro hino, não tinha quem não soubesse, mas não com o sentido que ela ganhou depois, mais light. Era o sentido de o Vietnã está em guerra, nós somos todos Vietnã. Então não era raro a gente queimar uma bandeira dos Estados Unidos na W3. Queimar a bandeira era assim, um lazer. Vamos queimar mais uma hoje. Por quê? Porque houve um avanço do Vietcong. Eu morava no alojamento de Madeira, no LB, meu colega era Vietcong, o nome dele. Tipo, Piauí, baixinho, atarrachado, era o perfil do Vietcong. Então ele era o nosso mascote. Nós íamos contar para ele toda vez que avançava a luta deles contra os americanos na península do Vietnã. Então era um momento que a gente vivia o mundo, porque o mundo entrava por todos os lados e a gente vibrava que uma potência descalça e camponesa estivesse derrotando a maior, né, o império da terra mais bem armado, etc. Então nossa torcida era do Bob Dylan. Até quando? Até quando? Quanto tempo vai se virar a cara para isso? Tá toda uma politização. Podemos dizer que o ambiente era de politização in natura, ou em estado bruto, o tempo todo. Esse marco não pode ser esquecido, porque ele tem uma característica facilista também. E as pessoas, os jovens, pensam que basta então entrar em ação, entrar em movimento, virar uma Kombi. A gente virou muitas, camburão que chama, virar de ponta cabeça e tocava fogo. Em Brasília, no NB. Virar uma Kombi a mais, ou 10 ou 20, e a gente vai resolver a parada. Não, criou o facilismo, até a ideia de que a revolução se consuma, ela simplesmente acontece, porque estava acontecendo. Então o momento de 68 é um momento de atualização da etapa da Revolução Operária em escala mundial. Continuou mais um ano, 2, 5, 10, até 81. Com a derrota da Revolução Política na Polônia se fecha o ciclo. Porém, o ar que a gente respirava, a música que a gente consumia, eu faço um destaque, era muito impressionante. A melodiosidade da América Latina, era a fogo da pele. Eu nunca vi tanta música bonita no continente latino-americano como naquele momento. E depois, eu trouxe uma para mostrar, mas só se der tempo. O nome dela é Te Recuerdo Amanda, cantada por Victor Jara. Mas é de uma beleza absoluta. Você diz, como você consegue fazer poesia, velho? Poesia na veia, assim, com uma situação, porque a situação era poética, brutalmente poética. Então essas músicas que vinham, da Mercedes Souza vai ser depois, mas as músicas latino-americanas estão na safra das mais bonitas que já se viu no nosso continente. Claro que houve, né? Revolução Mexicana, etc, etc. No Esquerda Diário tem 5 dessas músicas que eu fiz questão de resenhar, vocês podem procurar, e que são de você parar e dizer, do que é capaz a juventude quando se cria uma condição para você revolucionar o mundo, para você virar o mundo de ponta cabeça. Então esse era o marco. Como eu dizia, é preciso lembrar um pouquinho do que foi 68, antes de falar mais. 68 aqui, 64 foi o golpe, a UNE foi incendiada, claro, o que revelava um pouco do potencial de risco para a ditadura de parte dos estudantes, sempre assim, nesse tempo atual, e eles queimam e a UNE recua. A UNE entrou, era dirigida por uma esquerda católica. A UNE de 64 era o José Serra, o presidente. Sem comentários. José Serra era o presidente da UNE durante o golpe de 64. Correu para o Chile, fez carreira, é um senador da direita. Então a UNE era dirigida por a esquerda católica, lado a lado com os dissidências do stalinismo, que é o caso do PCdoB, que nasceu em 1962, portanto antes do golpe. É uma dissidência do PC stalinista, irremediavelmente
tipo, não tem nada a ver com a esquerda, na minha opinião, é amigo do Rodrigo Maia. Então, essa era a direção da UNE. Só que de 64 até 68 vai haver uma metamorfose, vai haver um processo que a gente pode chamar na esquerda, e na direção da UNE também. Vai haver um processo que é uma espécie de guevarização da esquerda, ou maoização da esquerda, ou foquização da esquerda. Então vai haver um processo da esquerda desapontada completamente com o stalinismo. O partidão entregou o poder, e curiosamente o partidão não só entregou a Revolução de 64, como também rapidamente se relocalizou no movimento sindical da ditadura, que é impressionante. A ditadura proibiu os sindicatos, degolou, prendeu, etc., e criou sindicatos com pelegos, e o PC entrou. Então, esses 4 anos vão ser de uma metamorfose na direção da juventude, e vai ser uma espécie de mal-estar com o PC, porém desenvolveu um radicalismo que não levava, um radicalismo que levava com luta armada, ponto cego da luta armada. Mas há um radicalismo, e há uma decapitação permanente da direção pela ditadura. Então, nesse processo, nós vamos chegar em 68 com a seguinte condição: do ponto de vista político, a juventude você viu no Maracanãzinho, setembro de 68. A juventude está extremamente radicalizada, contra a ditadura, é o mínimo que se pede, e sonhando alto, porque essa música, se vocês gostaram ou não, mas essa música para encantar multidões, menos. Então aí existe um conteúdo nessa politização, um conteúdo nessa radicalização, e eu vou discutir no final que a esquerda não esteve à altura. Mas, nessa evolução, há uma radicalização crescente da juventude, e 68 vai mostrar isso, com todos os elementos e mais alguns. E mais um, que nunca tinha aparecido na nossa política nacional. Esse mais um é uma confluência da classe operária em direção ao movimento estudantil e vice-versa. Então, a possibilidade concreta de construir uma corrente pró-operária, como somos nós, em aliança, a universidade em aliança com a classe operária, para virar o jogo, na perspectiva de construir um partido operário de massas, que o PC tinha capitulado, era real. Isso em 68. Como foi em 68? 68 já havia escaramuças por todo lado desde 64. O movimento estudantil não cedeu. Com ou sem direção, ele continuou fazendo escaramuça no regime. 67, 66, 65 também teve, pelo menos focos de combate, e a UNE se recompondo para uma direção maoísta. A AP, que dirigia a UNE em 64, era de esquerda católica para virar esquerda maoísta. Naquele momento, companheiros, outra coisa de momento, assim, para lembrar, era senso comum, era absolutamente senso comum, vocês terem um jovem que era fã do Che Guevara, fã da Revolução Chinesa. Era comum. Não, era senso comum você ter desprezo pelo partidão, tudo bem. Os jovens mais inteligentes, desprezo por essa bosta que entregou a Revolução em 64, tudo bem. Mas o senso comum também era a admiração pela poderosa Revolução Cubana. Então não se discutia outra coisa. No boteco, qualquer lugar, o próprio André era interpretado dessa forma. Pegar em arma. E a Revolução Chinesa encantava todo mundo. Então havia uma espécie de consenso implícito de que a esquerda estava, de fato, só pulsava por uma Revolução Cubana aqui, sem mediação. Desgraçadamente não tinha mediação de que não é possível a Revolução Cubana aqui, nem era possível. Não contra o maior exército da América Latina e com essa tática que substitui as massas pela química. De qualquer maneira, o senso comum era muito radical. Veja que isso vai ser interessante para a gente discutir estratégia depois. O senso comum da juventude não era de conciliação de classe. Não era. Então, 68 é o quê? Começa aqui em março, um estudante secundarista vai ser fuzilado na barriga, apareceu aí, que é o Edson Luiz, na luta por um restaurante universitário que os pobres pudessem ter acesso, etc. Ele é baleado e é morto ele mais um. No dia seguinte é a marcha dos 60 mil. Daí essas marchas e o Rio de Janeiro viram sucessivamente praça de guerra o tempo todo.
Não se iludam de que houve 1 ou 2 mortos, houve mais de 20 mortos, fuzilados pela polícia. Conhecidos esses 2 e mais os da Rua Maria Antônia, da Rua Maria Antônia, mas foram muita gente morta, e a juventude não parava de enfrentar a polícia. Polícia a cavalo, tiro, toda essa coisa. Isso continuou, esse estado de guerra, durante meses a fio. Em abril, eis que aparece um elemento novo na nossa história, que dificilmente a esquerda valorizou até hoje, exceto o MRT, que foi a greve e Contagem, uma greve poderosíssima da classe operária em Minas Gerais, os setores metalúrgicos, uma greve que tinha um apoio estudantil, tinha simpatia da Federal de Minas, dos estudantes. E qual é a novidade que greve sempre teve no Brasil? Essa vinha por fora da pelegada, essa vinha por fora da burocracia sindical. Essa veio por fora, veio a partir da comissão de fábrica, que em 64 nós perdemos todos os sindicatos, tudo bem, e aí começa uma recomposição da oposição sindical em alguns lugares, e a galera começa, a juventude operária, começa a ganhar algumas fábricas de volta, e cria comissões de fábrica, que o PC nunca quis criar, obviamente nem AP, nem PCdoB, nenhum dessa camarilha cria comissão de fábrica, senão não seria um camarilha. Então, vai haver um movimento novo em abril de 68, que é o levante operário de Contagem, a partir de comissões de fábrica de base, de auto-organização operária. Ponham isso, porque não tem corrente nesse país que valorize isso, se não for a nossa. Um elemento de auto-organização por fora da burocracia sindical. Então tem potencial. Em julho vai acontecer outra greve a partir de uma comissão de fábrica. Isso assim, vai dominar a cidade inteira. Vai haver aliança com os estudantes, porque os estudantes estavam dentro da fábrica. Vários operários da comissão eram estudantes que tinham ido para a fábrica. Outros estudantes davam cursos de marxismo para a classe operária em Contagem. Nesse caso na Cobrasma de Osasco também, e aí você percebe elementos embrionários de uma relação, de uma corrente estudantil com a classe operária. Não vai ser verbalizado por nenhuma corrente, nem a que eu não pertencia ainda, mas estava ensaiando entrar numa corrente, e essa não tinha balanço nenhum, nem teve, nunca teve. Pois bem, então em julho, a ditadura considera que encerrou a brincadeira de rua, e agora é repressão aberta. Então, quem definiu 68, eu pergunto para vocês? O governo estudantil, a marcha dos 100 mil, que também foi em julho, a marcha dos 60 mil em março, abril, as outras marchas, a escaramuça na UNB, a nossa luta na UNB em agosto, que foi invadida. Não. A ditadura, o coronel Jarbas Passarinho, o mesmo que me prenderia depois, em 70, esse coronel, ele corre em Osasco e diz, aqui está em jogo a ordem, ou seja, a ditadura. Então havia um elemento potencial que eles percebiam, os estrategistas da burguesia, de que, de forma molecular, por fora do partidão, por fora do maoísmo, se quiser considerar, surgia uma aliança potencialmente perigosa que poderia varrer a ditadura. E era o mínimo que se gritava, era abaixo da ditadura. Ninguém falava em redemocratização. Era abaixo da ditadura, partir da rua, partir da fábrica. Então eles reprimem essa greve da Cobrasma de forma exemplar. Os tanques entram em Osasco por todas as pontas, invadem os bairros, descem tropas e começam a prender, torturar, dizimar, aquela coisa toda. Então, 68 teve essa trajetória. Dessa greve da Cobrasma em diante, que foi derrotada, você entra um processo de repressão brutal, sem parar. Então, agosto, aí eu entro na nossa coisa, na nossa mini participação nesse processo. Em agosto, eles invadem a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, em 68, eu era estudante para passar no vestibular ainda, tinha chegado do Nordeste. Então, eu estava de favor. Eu trabalhava no restaurante da UNB, limpando bandeja, e servindo bandejão. Então, era meu trabalho. Tinha um alojamento de madeira que os jovens me acolheram, simpatia deles. E naquele momento, eu estava estudando para o vestibular. E nesse dia, 29 de agosto, vai ser a invasão da Universidade de Brasília, começou de uma forma mais atípica, que é uma isca, né, que vamos chamar assim. A polícia entrou por cima, pela Asa Norte, pela L2, entrou um camburão e prendeu o Onestino. Estava uma reunião no barraco, o Onestino Guimarães era o presidente da FEUB,
eu era do centro acadêmico, eu ainda não era do Centro Acadêmico da Medicina. E naquele momento invade, a polícia agarra ele, mais 6, joga dentro do camburão, ele grita, todo mundo grita, um escândalo, confusão, os estudantes avançam, cercam, derrubam o camburão. Aí a polícia sequestra ele em um segundo camburão que estava lá, foge, e criou-se um escândalo, mas era uma isca. Porque em seguida, quando você olha para frente, tem, vindo da L2, pelotões inteiros, falanges inteiras de soldados atirando já, bala de verdade. Então, ficou quem estava aqui entre dois fogos, entre o minhocão, correr para o minhocão, para a sala de aula, ou enfrentar a polícia, ou correr para o minhocão enfrentando a polícia. Eu estava no meio dessa situação, o pensamento rápido foi, aqui vai ter tumulto, isso não interessa. Então, entrei no grupo que ia ser reprimido, em direção ao minhocão. Aí nós corremos para a sala de aula, veio a repressão e começaram a atirar, prender, agarrar, torcer, jogar bomba de gás. Nosso trabalho era só ficar ficar carregando gente que estava passando mal, de uma sala de aula para outra, colocar água. No minhocão tem o térreo, que tem os jardins do minhocão, e tem a salinha, parapeitos. Aí nós, os tontos, ficávamos no parapeito olhando a polícia atirar. Então restou uma bala num cara que estava do meu lado, pegou na testa, aí destruiu o olho dele, foi carregado também. Nós carregamos para uma sala. Continuava chovendo bala e bomba. Depois que eles agarraram um na cabeça, 300 de nós, e levaram para a primeira prisão, que foi ficar numa quadra de tênis, o dia inteiro sendo interrogado. Essa prisão foi a invasão da UNB de 68. A partir daí a gente sabia que não tinha mais território livre. Não tinha mais, acabou. A UNB deixou de ser território livre, professores foram expulsos aos centenas, a UNB deixou de ser a UNB. Bem, encerra o ciclo? Não. O ciclo encerra de massa, em escala de massa, em 68, em dezembro com AI-5 isso acaba. Mas o nosso grupo vai ganhar, começa em 69 anos de chumbo já. Vem o 477 na UNB, começa em 69, o nosso plano era ganhar um CA, fazer uma revista, continuar agitando e esperar tempos bons de combate. O tempo veio muito rápido. Por quê? Porque a polícia, eu tinha passado no vestibular e eu não era um problema, porque eu era o que eles poderiam achar que eu era um nerd, porque eu tinha passado com a melhor nota em todas as matérias. Então, Manchete, Folha de São Paulo, de Correio Brasileiro, em todo lugar, era um nerd, que ganhou um centro acadêmico. Eu também não pertencia a nenhuma corrente, eu era simpatizante de uma corrente trotskista. Então, me incomodava, tudo bem, só que no restaurante da UNB, em pleno ano de chumbo, em 70, os estudantes e os funcionários estavam a fim de uma greve, porque o bandejão era muito caro. Deflagramos uma greve, éramos 3 na direção dessa greve. 2 um sem tendência, um independente, que era eu flertando com o trotskismo que existia, e o terceiro que era diretamente de corrente trotskista. Olha um detalhe, nesse momento está sendo desbaratado todo o movimento estudantil, certo? Raul em todo lado. Eis que está emergindo uma esquerda. Então, o potencial de construção, meus amigos, era permanente. Era encarnada por mim e por esse outro, um companheiro que virou um neurologista. Então, tinha uma corrente esquerda intermediária emergindo e dando combate à ditadura. A nossa greve foi vitoriosa, mas o coronel chamou os dirigentes da greve para conhecer aquela coisa toda, o coronel Passarinho, você quem é, meu filho, etc, etc, e prendeu em massa depois e destruiu o que restava da corrente trotskista. Então, isso é histórico. Essa repressão, ela foi com tortura, 40 dias de prisão e muita tortura para as dirigentes mulheres do trotskismo naquele momento, que eram em Brasília, e muito massacre, e fechou todas as entidades estudantis foram fechadas. Qual é o detalhe? Era uma greve por fora da relação de forças. Claro, está claro que era. Então, fecha esse pequeno resumo. Vamos discutir agora um pouco mais a questão fundamental. Os estudantes que estiveram em movimento em todo esse período, que eram muita gente, muita gente, tinham aquele nível que eu tinha colocado antes,
que era uma expectativa de mudar o mundo e a ditadura, e a gente estava sendo fecundado, vamos dizer assim, pelos acontecimentos mundiais, e não paravam, não cessavam. Então continuava que aqui se vivia o processo chileno, estava em ebulição, aqui se viveu o processo argentino, 69, teve uma meia rebelião na Argentina, no Cordobazo, aqui se vivia. Então a vanguarda, uma diferença que eu posso, algumas pequenas diferenças que eu posso constatar comparando, é que naquele momento era quase imperioso que a vanguarda tivesse que discutir política internacional. Então o internacionalismo não era só de ouvir o Bob Dylan e, enfim, não era só isso. Era, como vai o Vietnã? Tipo, bom dia Vietnã. Todo dia tinha que saber. Como vai, como avançou. E o Império estava sendo fustigado. E tinha a crise dos mísseis cubanos em 62, antes. Todo momento você tinha que discutir política internacional. Invasão da Tchecoslováquia em 68. Tema. Puta tema. Era o papel da burocracia soviética, nefasto, reacionário, quando emerge uma revolução política. Então, neste clima, era uma obrigação quase, o movimento estudantil era pautado pela situação mundial, tendo assim. O que fez muito bem essa vanguarda, essa geração, para amadurecer numa perspectiva que não fosse paroquial. Qual é a outra questão? O clima de que você se identificava, seus heróis, nossos heróis. Tipo, não era uma juventude tão depressiva. Os nossos heróis estavam... Che Guevara estava na Bolívia, entende? Os nossos heróis se moviam, tinham carne, pele, osso e ganhavam revoluções. Então, tipo, para dar um horizonte de que marco se desenvolviam nossas lutas. Agora a questão fundamental. A esquerda, nossa geração, de alguma maneira dirigiu o movimento. Ela estava à altura do que estava acontecendo? Por que não? Por que não estava à altura? Qual era a dificuldade da geração da AP, do PCdoB, da Polop, do trotskismo que havia à margem e da vanguarda independente? Qual era a dificuldade? Qual era o impasse? Qual era o bloqueio? O que é que impediu que se tirasse conclusões daquela experiência para a próxima luta de classes? Que vai ser em 76, 77, 8. Quando a classe operária vem protagonizar, aí sim, as maiores greves da história do país. Protagonizar. Então, tipo, para aquele próximo ascenso, que balanço a esquerda nossa tirava, já que nós estávamos perdendo? Claro, nós íamos ser derrotados pela ditadura, não tinha mágica para fazer uma revolução em 68. A relação de força não correspondia no Brasil. Tudo bem. Mas, antes de sermos golpeados, refletir sobre aquela experiência em 68. Isso aconteceu de forma fecunda. Por que a resposta é não? Porque uma parte da esquerda, companheiros, foi para a luta armada. Então os caras saíram da Cobrasma para a luta armada, saíram da greve de São Paulo, de Contagem, de Minas, para a luta armada. É isso. Então estavam se organizando uma impaciência, claro, com o PCB, com o stalinismo, PCdoB, etc. Mas o próprio PCdoB, a própria dissidência stalinista estava indo para a luta armada. Então a pergunta é se essa esquerda, fustigada pela ditadura, reprimida em 68, mas que se alçou aos céus em 68, fez coisas que precisam voltar a acontecer. Virar camburão, essas coisas era rotina. Então, da polícia. O que era o problema? É que a visão de que radicalizar, a visão era assim, radicalizar igual a pegar em armas. E esse sinal de igualdade não existe. Por que não existe? Qual é a mancada? Qual é o ponto cego de uma parte essencial da esquerda que eu estou desafirmando e não tirou a conclusão de 64? E não está tirando lições para o futuro, para a futura jornada de luta estudantil. Qual é a dificuldade? É que a luta armada tem um defeito. Curiosamente, os dois extremos, o PCB, conciliação de classe, né? Conciliação com a burguesia. E a luta armada? Nenhuma conciliação, vamos para o pau. Por que os dois se unem? Os dois extremos se encontram num ponto reacionário da curva. Primeiro, lembrando o seguinte, o movimento estudantil em 64 era populista, certo? Estava detrás de João Goulart.
A UNE, no comício da Central do Brasil, famoso comício que gerou golpe, em março de 64, quem estava no palanque? Exatamente, João Goulart e Zé Serra. Então a UNE era força auxiliar da burguesia democrática, que não existe, não é uma ficção. Mas a UNE estava detrás dessa ficção. Apoiar João Goulart, apoiar a reforma de base. Então, a UNE era dirigida por um grupo populista, católico de esquerda, e depois vai evoluir para maoísta. Por que os dois extremos se tocam? Porque nos dois casos, companheiro, nenhum dos dois, nem o Partidão, nem o PCdoB na guerrilha, nenhum dos dois está preocupado com a organização de massas pela base. Nenhum está preocupado em fomentar órgãos de massa, proletários estudantis, operários estudantis. Nenhum dos dois tem na pauta, nossa pauta, esse manancial de gente em movimento, esse poder de fogo que se levantou na nossa nação, da juventude, claro. Nenhum está preocupado em dizer, gente, vamos organizar pela base, vamos fazer centros acadêmicos de massa que ficam na moita até ter uma chance, formação marxista, aliança com a classe operária, vamos para a fábrica, vamos organizar oposições sindicais. Nenhuma corrente dessa tarefa. Vou repetir, nenhuma corrente, seja da velha esquerda de 64, seja da nova aspas, da nova esquerda que se foge em 68, nenhum se pautou dessa forma. E mais, o que eu acho mais escandaloso, isso estava acontecendo na céu aberto. Não era um ato de criação utópica, vamos criar oposição no sindicato. Não estava acontecendo em Osasco, em Contagem, aconteceu em São Paulo também. Na oposição metalúrgica vai emergir um setor que quer comissão de fábrica. Mas veja que por que a esquerda não esteve à altura. Ela não está tirando um balanço de que a guerrilha substitui a classe operária pelas tropas pequeno-burguesas do exército guerrilheiro, pela química, do fuzil, e nem está tirando a conclusão que a 64 foi uma derrota porque o PC não organizou pela base para resistir ao golpe de forma independente. Companheiros, a palavra-chave é essa, a cara da média. Organizar um movimento com independência de classe, ninguém estava preocupado com isso. Qual é a independência de uma esquerda que se coloca detrás de João Goulart? Opa! Vai para o comício da Central do Brasil, está lá, João Goulart, Jango é burguesia, né? Inclusive é um estancieiro, né? Deixa margem a dúvida. Então, se é a burguesia, se eu coloco que esse é o problema que a gente discute hoje, chamado desvio de um potencial de fogo enorme que eu vivia e pulsava o tempo todo. Desviado para a guerrilha. Ou viraram PT depois. Qual é o problema desse desvio? É que você está emprestando a sua independência, a sua força própria, colocando a reboque de Brizola, João Goulart, General das Quantas, assim sucessivamente. Agora, em escala decadente, é o Rodrigo Maia, essa coisa toda. Então, é uma reedição, companheiros, da falta de preocupação da esquerda, inclusive a que eu pertenci, pela construção de um movimento com a cara da classe trabalhadora. Significa que você, para determinar, por exemplo, se vai ocupar um local, e se vai ocupar para valer, não de forma testemunhal, você não vai consultar a burguesia, você não vai ver se ela topa, você não vai ver se o Rodrigo Maia está de acordo, se é para fazer mais ou menos barulho, queimar mais ou menos pneu. Você organiza e faz as alianças mais incríveis com as forças populares e leva adiante o seu movimento. Esse movimento não existiu no Brasil, eu vou avisando. Daí o meu orgulho de estar com vocês aqui é que vocês são, eu não fui. A minha vida ganha sentido de vocês. Vocês são a possibilidade de fazer esse movimento. É isso aí. Que a história do Brasil não tem registro, off the record. Estava acontecendo, eu repito pela terceira ou quarta vez, estava acontecendo que a classe operária se recompunha em 68, estudantes na rua, dando tom, dando a perspectiva de combate, respirando o ar da Revolução Internacional, mas a esquerda não organizava aquilo que apareceu em Contagem em Osasco, entende? Que é uma possibilidade de um novo movimento sindical. Quando o Lula vai emergir, não é um novo movimento sindical. Bem que você pode chamar de novo, porque aconteceu recentemente, mas não é novo. O Lula reeditou o peregrinismo sindical. Mas Osasco e Contagem não eram isso, era uma novidade. Faltava codificar,
dar um formato de balanço estratégico e organizar uma nova esquerda, para quando surgissem as condições de organizar um partido operário de massas, e fosse com base nas comissões de fábrica e na Aliança Operária Estudantil. Essa esquerda não existiu, a minha não era. Quando eu fui preso em 70, eu ia entrar nessa esquerda que eu entrei, lamentavelmente, até conhecer a FT. Quando eu conheci a FT, Buenos Aires, tudo isso fez sentido. Tudo isso deu tristeza, tudo isso mostrou que o balanço, que a esquerda não teve altura, esse balanço não foi feito. Então nós temos hoje que brigar, o que vocês fizeram no primeiro dia da Uni, eu soube comover, e vocês chegarem lá e fazerem o contraste. Não dá para fazer política, cara, com um deputado que apoia a Previdência, com um partido que apoia a Previdência, com um amigo do Rodrigo Maia, isso é uma farsa, isso é uma camarilha burocrática. O movimento estudantil está desviado para as mãos de uma burocracia, de uma camarilha, que é o PCdoB e o PT, que só reeditam o que não presta da história do Brasil. Vocês lembram que eu falei de elementos de aliança estudantil que traga a burguesia? Pois é o que eles estão fazendo. Então eles não vão aprender com o país. Ou a gente constrói o volume de força material, a partir do MRT, e não só testemunhal, mas para fazer diferença, ou então se repete isso que eu vivi em 68. Por isso, eu estava dizendo, vou voltar no final, a questão desse diálogo nosso, que sentido tem para mim. Porque naquele 68, que todo mundo destaca que foi um assalto ao céu, foi a cultura radicalizou, a hegemonia cultural era de esquerda, os estudantes demonstraram que são capazes, tudo isso é verdade, não é mentira. E que também a juventude é capaz de mudar o mundo, bota fé. Só ela, não tem jeito. Tudo é verdade. Mas qual era a reflexão estratégica que você tira de 68 em qualquer livro que você lê? Essa é a minha questão. De que livros e textos dos que viveram 68, eu vivi 68 agora com o espírito do MRT. Mas os que vivemos com aquele espírito, não tinha conclusão a tirar, era ir para casa, entendeu? Era ser preso, sair da prisão, lutar, ir para a guerrilha. Nada disso muda a face da terra. A guerrilha, naquela circunstância, era um desvio da força estudantil para uma perspectiva, no fim de contas, para exagerar, era assim, trocar o reformismo pacífico do PC pelo reformismo armado da guerrilha. Por que isso não é um exagero? Porque o MR8 vai ser amigo do MDB. MR8 é uma das facções da guerrilha. O MRT é amigo do Rodrigo Maia. O MRT não, desculpa. O PCdoB é amigo do Rodrigo Maia. O MR8 é amigo do MDB. Como é que a guerrilha sai? Então a guerrilha sai para fazer. O que ela estava fazendo? Reformismo armado. Não tinha nenhum objetivo radical, porque você sai dali não vai se aliar com o MDB nem Rodrigo Maia. Então, reformismo armado, como é os Chiapas. Então, nesse caso que eu chamo a atenção de que não, duas coisas para terminar. Chama a atenção para o seguinte. Primeiro, quando a revolução se atualiza, ela não atualiza as direções. Não é fácil assim. Não é simples assim. E a gente viveu o auge de uma revolução internacional, revoluções acontecendo, mas isso não se traduziu aonde eu estava, naquela militância da UNB, não se traduziu na emergência espontânea de direções conscientes, à altura do desafio. Não. Então, essa é a outra importância dessa discussão nossa. O quanto que tem que ser construído, penosamente, conscientemente, uma vanguarda, para dar conta quando vem uma eclosão de luta de classes. Porque a Revolução Internacional, no mais alto nível, que eu vivia, na época da Revolução, em seu alto nível, não recicla a direção. Certo? Põe isso assim. Não vai acontecer espontaneamente. É possível que quando eclode o movimento de massas, aí é que o PCdoB, o PT endurece a burocracia, passa a controlar, descer a porrada da gente, toda essa coisa. Então o nosso trabalho é fundamental como algo que antecipa, quando vem a luta de classes, que haja uma direção à altura. Na minha época não houve. Então não brilhem muito com 68, exceto a força da juventude, que sempre renasce, mas sem direção a gente não foi. Olha o depoimento. Sem direção a gente não foi a lugar algum.
E se você não continuou de forma consciente, eu não continuo. Puf! Então não foi a lugar algum, porque não tinha uma reflexão estratégica. A discussão nunca foi estratégica no legislativo brasileiro naquele momento. Nunca foi. Se você acuasse um companheiro mais combativo, mas qual é a nossa, meu erro? Vamos lutar. Então, ser de esquerda basta. Não basta. Você tem que lutar com a independência de classe. Essa tradição é o MRT. Eu termino dizendo o seguinte. Então, qual a vantagem de meio século depois, quando eu tinha a idade de vocês, estar agora encontrando com a idade de vocês para trocar alguma ideia? Talvez seja mais vantagem para mim, não sei. Mas primeira coisa que me ocorre é o seguinte, aí não é parafraseando Trotsky, não é, literalmente Trotsky. É possível fazer um volume de forças para vencer, é possível organizar na semiconsciência da esquerda, no vazio que a esquerda deixou, no antinegado que a esquerda deixou, e tem deixado e reiterado, e se mantém aí no poder da UNE, etc, é possível nesses poros, sim, fazer um pequeno volume de forças e fazer ele crescer e fazer a diferença e ajudar a construir um partido operário de massas, novamente, que faça a diferença. Uma estratégia, o internacionalismo, que tenha uma corrente pró-operária, estudantil pró-operária e anticapitalista. É possível. E aí sim, agora parafraseando Trotsky, a questão se coloca mais ou menos assim. O que vocês fazem, a mim me encanta, como a vida me encanta. A vida é bela, belíssima, a vida é ensolarada. Agora, desde que a gente se meta, vocês se metam a limpar essa vida de tudo que é maldade, de tudo que é opressão, de toda forma de violência. Para aí sim valer a pena. Isso que eu acho.